queridos, nessa manhã eu não vou pregar. Seria eu a pregar. Mas Deus falou profundamente com um dos nossos irmãos, que é o irmão Cristiano. Vou pedir para que ele esteja vindo aqui. E o irmão Cristiano compartilhou comigo o que Deus falou com ele essa semana. Ele estava fazendo um estudo da palavra de Deus. E Deus falou profundamente e mostrou para ele coisas que já têm sido faladas desse altar, desse púlpito e de muitos púlpitos. Mas Deus me deu a convicção de que quem deveria estar nesse púlpito nessa manhã e nos falando da palavra de Deus é aquele com quem Deus falou essa sua palavra. E eu quero convidar você a ficar muito atento, porque esta é uma mensagem muito grave e muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo como Igreja de Jesus no Brasil. Então receba a palavra de Deus. Vamos orar juntos? Peça a Deus: Senhor, eu abro meu coração, me despojo de toda predisposição humana para rejeitar, mas eu quero agora estar pronto, aberto para ouvir e receber a Tua palavra. Amado Deus Todo-Poderoso, toma o Teu servo em Tuas mãos e ministra-nos através dele, dando a ele a desenvoltura para falar na simplicidade que a verdade se apresenta, de modo que todos nós possamos, nesta manhã, sermos tocados pelo Senhor, Espírito Santo, através desta Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz, igreja. Já oramos, né? Deus é justo? Amém? Sim. Eu sou Cristiano Moraes, sou membro dessa igreja já faz uns 7 anos. E eu quero ler com vocês 2 Crônicas 12, de 5 a 6. Acompanhem comigo. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei disseram: o Senhor é justo. O contexto aqui, irmãos, Israel acabara de ser dividida por conta do seu rei, Roboão, filho de Salomão, ter feito a escolha errada, ouvindo o conselho dos que cresceram com ele, desprezando totalmente os mais experientes. Você pode conferir depois em 2 Crônicas, capítulo 10. Quero dizer aqui alguns exemplos de escolha. Nossos filhos, né? Eles têm a tendência a ter suas próprias escolhas, suas próprias experiências. Eu falava com meus filhos, minha filha tem 17 anos hoje atualmente, mas bem mais nova, ela falava: pai, eu quero ter minhas próprias experiências. Eu falei: isso é bom, filha, mas eu já vivi algumas experiências. Por exemplo, se eu falar para você que a tomada dá choque, você não precisa de ir lá tomar choque para saber que dá choque. Eu já vivi essa experiência, então eu posso te dar esse conselho. Agora, cabe a ela acreditar ou não. Hoje ela já melhorou um pouquinho, né? Está mais madura, já não está tanto assim. Mas isso faz parte da nossa juventude, né? Então, não precisam escolher errado, meus filhos ou os filhos de vocês, se eu já passei por aquilo. Eu posso aconselhar.
Então, os mais experientes têm mais prática, mais conhecimento, mais vivência, mais observação em certas coisas. Mesmo para quem há vivência, hoje temos os artifícios dos livros também, da história. Porém, a prática, a observação, vem com o tempo, virá com o tempo. Agora, essa teoria, esse estudo, a leitura de livros, aliada à prática, à observação, é uma bomba atômica. Por exemplo, por volta dos 31 anos, eu fiz faculdade um pouco mais tarde. Eu lembro que eu já estava consolidado na administração, já tinha uns 10 anos de experiência, fui fazer faculdade de administração. E durante as aulas, 4 anos, eu percebia, isso aqui, parte financeira, olha, isso aqui se encaixa nisso. A teoria eu ia colocando à prática. Nossa, mas como é... Eu sempre ouvi esse termo, isso aqui é isso. Tinha uma aula que eu gostava muito de negociação, na hora de lidar com clientes ou com qualquer tipo de venda, eu utilizava aquilo e passei a ligar as coisas. Era muito bom, porque eu já tinha a prática. Muitos jovens, que é o correto, fazer a faculdade e depois iniciar a prática, já é o contrário. Quando começa a exercer a prática, já tem a teoria. Então, ele percebe que, puxa, isso aqui eu aprendi lá na faculdade ou na escola tal. Ele começa a conciliar as duas coisas. Isso é uma bomba atômica. Eu chamo de bomba atômica porque é um efeito fantástico, Contudo, quem não quer aprender, perde muito. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, repetir os mesmos erros, Assim também é com a Bíblia, nosso manual de fé e prática. À medida que vamos aprendendo as Escrituras e tendo relacionamento, prática com Deus, vamos crescendo, vamos nos aconselhando com Deus, não há coisa melhor. Agora, se você não lê a Bíblia, como vai saber o que deve ou não praticar? Ou se lê e não pratica, como terá relacionamento com o Espírito Santo para te aconselhar? Assim que Salomão morreu, o povo de Israel pediu ao seu filho, o novo rei, para aliviar o jugo. Roboão pediu 3 dias para dar essa resposta. Ouviu o conselho dos jovens que cresceram com ele, ao invés dos anciãos que aconselharam seu pai. Hoje em dia a gente vê muitos jovens falando, fechamento, você, isso, aquilo, não é assim que vocês falam? Entendeu? Mas na hora de certos conselhos, aquela juventude, aquela amizade não é boa, infelizmente. O resultado foi o quê? O povo se rebelou. Ficou com então o rei Roboão, o reino do sul, Judá e a tribo de Benjamim. Isso você pode conferir lá em 2 Crônicas 11, capítulo 11, versículo 12. Em seguida, os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel foram lançados fora pelo rei Jeroboão, do reino do norte. Quando houve a divisão ficou reino do sul, reino do norte. Reino do sul, chamado de Judá, que ficou Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos ficaram reino do norte, que ficou com Jeroboão. Jeroboão é o que no final do reinado de Salomão recebe da palavra de Deus pelo profeta Aías, em 1 Reis, capítulo 11, da divisão dos reinos. Foi um profeta lá falar com ele, avisar Salomão. Salomão, pelo seu pecado de seguir outros deuses, foi avisado por Deus, por um profeta, que seria rasgado o reino, o seu reino, Mas por amor a Davi, não faria com Salomão, mas sim com seu filho, Roboão. Jeroboão, reino do norte, expulsou os levitas e sacerdotes, com medo do povo tornar o reino, a casa de Davi, fazendo outros deuses. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, de 26 a 33. Com a divisão, o reino do sul que ficou com o templo que Salomão construiu. Então, Jeroboão, com o reino do norte, ficou pensando, eles vão lá ficar, eles irão continuar frequentando Jerusalém, então eu vou perder o reinado, eles vão acabar se voltando. Então, deu um jeito de expulsar e começou a imitar tudo que Judá fazia,
só que da maneira errada, ficou criando postes ídolos, ficou criando falsos sacerdotes, nada que Deus tinha programado em suas escrituras para ser feito. Mas então Judá, reino do sul, com os sacerdotes e levitas, tudo começou a ficar bem. Povo de Deus, né? Tudo ficou certinho. Você vê lá em 2 Crônicas 11, vou pedir que coloque 2 Crônicas 11, versículo 17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram, quer dizer, fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, repita comigo, 3 anos. Porque 3 anos, repita, 3 anos, andaram no caminho de Davi e Salomão. Tudo indo bem, estava com o povo de Deus, claro, né? Agora vamos voltar ao 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, repita, deixou a lei do Senhor. E com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º, repita, ano 5º, quinto ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Repita, porque tinham transgredido contra o Senhor. Esse é o motivo. Foi porque não investiu em segurança o rei? Foi por causa do material bélico, do armamento? Os muros estavam caídos? Poucos soldados? Tinha poucos cavalos? Não. Pelo contrário, durante 40 anos no reinado de Salomão, não faltaram riqueza e muita sabedoria. Ele chegou a esbanjar, construindo 300 escudos de ouro. Você pode ver também nas Escrituras. 2 Crônicas 12, 5 a 8, que é o versículo-chave da mensagem, mas eu só li até o versículo 6. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Repita, o Senhor é justo. Deus, irmãos, levantou muitos profetas neste lugar, tem levantado, avisou, Ele nos preparou, disse que já bastava, disse chega, acabou o tempo, que faria limpeza. Ainda hoje nos admoesta, vem constrangendo-nos a mudar, chamando a atenção em nossas vaidades. Por acaso o seu povo tem melhorado? Você tem percebido alguma melhora? Então, isso que está acontecendo com essa nação, conosco, com o povo de Deus, acaso não é justo? Continuando o versículo 7, vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, mais um profeta, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor, a ira de Deus, não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Furor de Deus, no meu entender, foi séculos depois, com Nabucodonosor. Aquilo sim foi furor de Deus. Porém, versículo 8, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Nossa geração tem deixado a Deus. E por isso, Ele nos deixou nas mãos desse governo, desses ismos, feminismo, machismo, comunismo, socialismo, tantas coisas aí, perseguição à igreja, não é? Ou eu estou falando alguma besteira, você não tem percebido isso aí? Devemos nos humilhar como Israel, entendendo que Deus é justo, ainda hoje, Ele não muda, pelo que Deus, ao perceber que se humilharam, Deus deu-lhes socorro sim, porém, continuaram servos dos egípcios, conhecendo assim a diferença entre servir a Deus e os reinos da terra. Alguns podem pensar, como Deus é amor, esse tipo de atitude não pode vir dele, mas Deus
disciplina quem ama, como está escrito em Hebreus 12:6. Então, eu entendo que essa correção faz parte do seu amor, faz parte do amor dele. Alguns podem pensar, mas como Deus pode ver seu povo se humilhar, desviar do seu furor, sua ira e ainda deixá-lo escravo? Não é bem assim. Você que é pai, mãe e trata seu filho dando as melhores coisas sem que ele entenda o sacrifício de tê-los, não será bom para ele e muito menos para ti, para você. Pais sábios deixam seus filhos conhecerem a diferença entre ganhar e perder, conquistar e ser derrotado por seus próprios méritos e decepções. Sem falar no ditado de um grande sábio, tem que doer para aprender, ou se não doer, não aprende. Quem conhece sabe de quem eu estou falando. Doer aqui no sentido de valorizar, sofrer para conquistar algo, a ponto de nunca esquecer. Um exemplo na minha vida, 5 anos eu passei só pagando dívidas, meus irmãos. Chutei o balde, não quis nada mais com Deus. Passei 5 anos só pagando dívida. Você acha que depois disso tudo, agora, 2 anos, eu todo certinho, você acha que eu vou me endividar novamente? Pode até ser que aconteça, mas é difícil, hein? E é assim que acontece. As experiências, o relacionamento com Deus, nos fazem vivenciar momentos inesquecíveis, bons e maus, mas que no final de tudo, sempre coopera para o bem daqueles que o amam. Eu vou convidar agora você a refletir, a pensar sobre isso, pensar nessa palavra. Você quer dar a sua fronte. Não é tempo de avivamentos, irmãos, e sim de humilhação. E o Pai, vendo o nosso clamor, nos desviará o seu furor e, quem sabe, nos deixe subjugados pelo inimigo, a fim de aprendermos a valorizar o que nós deixamos perder, sermos reinados por Ele e pelos seus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Irmãos, Deus é justo, não se deixe levar. Você está disposto ao quê? Para fazer a vontade de Deus. Você tem vergonha no emprego, você perdeu seu emprego, passar vergonha, ficar em casa, ir para casa, perder seus negócios, perder sua faculdade, ser rejeitado? Não, meu irmão. Vale a pena, no final de tudo, vale a pena, meu. Deus está olhando, está honrando, e ainda assim que Ele não te honre, só o motivo de sermos salvos, eu sempre falo isso, só o motivo da nossa salvação já é um motivo de honra, já valeu a pena. Só que só palavras não adianta. Se isso já é motivo de valer a pena, então que seja na sua vida, totalmente a sua vida, isso refletido, Senhor. Pai, muito obrigado pela honra aqui de trazer a sua palavra, Senhor. Assim como o pastor falou, é um privilégio estar aqui, Pai. Recebe agora, Pai, tua palavra, que meus irmãos abram o coração, seus filhos, Senhor, para frutificar, Pai. Honra, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, acima de tudo, Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Permanece aí refletindo. Eu ainda quero concluir com alguma coisa a mais para você pensar. Por que as coisas estão do jeito que estão no Brasil? Nas últimas 2 décadas, a palavra que eu mais ouvi na boca de tanta gente se levantando como profeta da parte de Deus é que o Brasil é a terra do avivamento. É que o Brasil é isso, é aquilo, porque a unção de Deus. Mentira. Não era a palavra de Deus.
não estava acontecendo avivamento no Brasil. Acontecendo é muito oba-oba. As igrejas, muitas, se tornando clubes, lugar de encontro. Cantores chamados gospel, se tornando secularizados, fazendo da música santa instrumento de ganho indecente. Gente que cobra cachê altíssimo, que não vai cantar pelas igrejas se não pagar o cachê. Muita vaidade, muita vaidade. Mulheres que deixaram a palavra de Deus para se deixarem ser influenciadas pelo feminismo. Que coisa desgraçada. Quantas mulheres crentes não se sentem realizadas sendo esposas, influenciadas por esse feminismo desgraçado, que fez vocês pensarem que vocês são capachos de marido, então não pode ser capacho do marido. Você tem que trabalhar para ganhar seu dinheiro. Não importa se teu marido ganha o suficiente para te sustentar, para você ser esposa, para você cuidar da casa, cuidar da família. Isso não é importante. O importante é você ser autossuficiente, independente, ter sua vida. E os casamentos foram sendo destruídos dentro da igreja. E filhos indo para o mundo, se perdendo, filhos de crentes. Porque não vê a mãe respeitar o pai, não tem autoridade dentro de casa, é disputa de autoridade dentro de casa. Maridos que se tornaram secularizados, corruptos nos seus negócios, que para ganhar dinheiro passaram a fazer qualquer coisa, inclusive negociatas. Quantas vezes eu ouvi de um empresário crente: ah, pastor, se for assim eu fecho a porta, porque se eu não fizer o jogo, eu fecho a porta, vou demitir um monte de gente. Que demita, que feche as portas. Importa honrar Deus. E dizendo que isso era o Brasil vivendo um tempo de avivamento, porque as igrejas estavam se tornando abarrotadas de gente. Igrejas que estão aí com 7.000, 8.000 membros, com poder financeiro extraordinário, em vez de estar abrindo igrejas lá no sul do Brasil, onde tem tanta carência do evangelho, vem para a Baixada Fluminense para abrir filial, para ganhar dinheiro, e chamar isso de avivamento. E crentes que, em vez de estarem nas suas igrejas cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, colocando o seu talento, os seus dons a serviço do Senhor, saindo da sua igreja para ir para a igreja show, porque tem jogo de luz, porque tem fumacinha, porque tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Crentes que foram se tornando crentes de mimimi, que não suportam a sã palavra de Deus, que confronta contra o pecado. Ah, não é bem assim também não. O pastor agora está sendo meio radical, porque não aceita, não admite, não respeita a santidade da palavra. Quantos pastores pregando a verdade eterna do Senhor, sendo chamados de santarrões, palmatória da verdade, quando eles estavam pregando a verdade para tantos crentes que já não estavam mais suportando a sã doutrina. Nós aprendemos a viver, irmãos, nesse país, a conviver com pecados tolerados dentro da igreja. Deus é justo em permitir que nós estejamos passando pelas coisas que estamos passando.
toda a riqueza que foi construída em 4 anos, apesar de toda a tragédia mundial, nosso país superou tudo isso e ainda deixou uma reserva de mais de 70 bilhões, que em 8 meses já foi comida, destruída. Você sabe do que eu estou falando. Não é uma questão de política, é uma questão de verdade. Não é uma questão de política, é uma questão de verdade, de princípios e valores. Quantos crentes elegeram quem não devia, que era corrupto, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Por quê? Para manter o seu ganho, o seu salário. Quantos funcionários de Belfor Roxo foram para as ruas com bandeirinha para exaltação de alguém que foi condenado na justiça para ser eleito, para não perder seu emprego, por ser contratado? Quantas prefeituras fizeram isso? E quantos crentes contratados em prefeitura foram para a rua com bandeirinha para não perder o emprego? E entra pela igreja para cultuar a Deus, esperando que Deus receba como culto? A gente não pode esperar que Deus vá bater palma e dizer: show, gostei do culto aí, cantou direitinho, tudo afinadinho, usaram bem meus recursos financeiros aí, os dízimos, ofertas, compraram equipamento de primeira, tudo para minha glória. Com corações corrompidos, aceitando a peita. Deus é santo. Deus não amaldiçoa, irmão. Deus não amaldiçoou Roboão, Deus não amaldiçoou Judá. Sabe o que Deus fez? Deus só tirou a mão, porque enquanto a mão do Senhor está sobre nós, nós somos guardados, protegidos e abençoados. Ele só precisa tirar a mão, só tirar a mão. Aí os abutres vêm, os demônios que nos rodeiam, Satanás que quer destruir a igreja de Cristo. Aí ele vem para fazer bagunça, para roubar, matar e destruir, como a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Adolescente, abre o olho e olha para mim. O que você está fazendo da sua vida? Já fui adolescente como você. A fase da vida em que a gente mais é tentado a corrupção é essa aí, porque Satanás sabe exatamente como o seu corpo está funcionando. Ele sabe exatamente como você é bombardeado pelos hormônios que o seu cérebro está produzindo. Então, ele faz para que você venha tomar as atitudes que Roboão tomou. Roboão não ouviu seus pais. Mas Salomão já tinha morrido. Pais que eu quero dizer são aqueles que tinham autoridade para serem conselheiros, mentores dele. Ele foi ouvir os seus colegas. Quando você dá mais valor ao que o seu professor fala na sala de aula, quando você dá mais valor ao que o pai de um colega seu fala, do que os teus pais, do que os teus conselheiros, daqueles que têm da parte de Deus autoridade para isso, você está construindo um tempo de sofrimento e destruição para a sua vida. Por isso a palavra de Deus diz: o avisado vê o mal e se esconde, mas aquele que é tolo paga para ver. Não pague para ver. A gente já está vendo. A gente já está vendo. Meu irmão, minha irmã, que comece de mim, de você e dessa igreja um provocar do agir de Deus por misericórdia.
Não é a gente parar e olhar para os outros lados, para o outro lado e apontar os outros, não é dizer, Senhor, eu sou responsável. Sabe por que eu sou responsável? Porque aquela pessoa que anda comigo no ônibus, eu não falei de Jesus para ela. Aquela pessoa que anda comigo no trem, pega o trem comigo, eu não falei de Jesus para ela. O meu vizinho, eu não falei de Jesus para ele. Vou falar como? Eu nem leio a Bíblia. Eu nem oro. Eu sou um crente que fico convidando as pessoas para ir para o culto na expectativa de que lá o pastor pregando, essa pessoa receba Jesus, quando a palavra de Deus diz, sou eu que tenho que trazer para Jesus, não é levar para o culto, é trazer para Jesus, é levar aquela pessoa o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, e ela se converter ao senhorio de Cristo lá, depois eu a conduzo para a igreja, para sermos a igreja. Igreja é lugar de salvos. Igreja não é lugar para ser salvo. A nossa omissão é pecado, irmão. E nosso país tem tudo para se tornar uma Venezuela. Tem tudo para se tornar uma Argentina. Está indo por esse caminho. E tudo isso foi anunciado. Se nós não tomarmos posicionamento adequado agora, pode não ter jeito. Porque Deus disse, aquele povo se arrependeu, mas Deus disse, tudo bem, vocês estão perdoados, mas eu vou deixar vocês passarem por isso. Só que ele disse, eu vou deixar vocês passarem por isso, mas eu vou estar com vocês. Sinceramente, irmãos, eu não sou juiz de ninguém, mas quando eu olho para Venezuela, eu fico pensando, onde está Deus com aqueles que ficaram lá? Porque a gente não ouve falar que lá em Judá, o povo fugiu para Israel, porque estavam passando dificuldade devido à opressão de Sisaque. Mas quando eu olho para a Venezuela, eu vejo o povo até hoje saindo de lá e fugindo de lá. Quando eu olho para a Argentina, eu vejo o povo sofrendo. Será que não tem igreja cristã lá? Não havia igreja cristã na Argentina, irmão? Por que Deus permitiu acontecer tudo isso que está acontecendo lá? Segunda Crônica 7,14, meu irmão, minha irmã. Quer viver de oba-oba, de mentira? Vai para uma igreja show. Essa aqui não vai ser. Pelo menos não enquanto eu for o pastor dessa igreja. A palavra de Deus vai ser transmitida. E a verdade de Deus é indigesta. E ela diz, arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e perdoar e livrar de toda injustiça. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e se humilhar e reconhecer, eu sou responsável. Não é o Congresso, não é o STF, não são os generais, eu sou responsável. Porque muitas vezes não era para eu ficar só sentado orando, era também para eu ter me manifestado como cidadão. Eu fiquei só sentado orando porque eu disse, crente não tem nada que se meter com política. Então é hora da gente dizer, eu sou responsável. E pedir perdão para Deus.
e começar a fazer diferente, começar a ser diferente, começar a ser um cristão de verdade, falar de Jesus para as pessoas e falar sobretudo com a sua vida, olhando para você e vendo que você é um cristão em quem se pode depositar confiança. Amado Senhor, louvado seja o teu nome. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós temos pecado contra o Senhor. Ainda que pela omissão, pelo não falar do Senhor para ninguém, ou para alguém que deveríamos. Perdão, Senhor, porque nossa casa não é um lugar de porta aberta, para que o vizinho possa entrar e receber a verdade eterna. Estamos encastelados em nossas casas, que o Senhor nos deu como bênção, e tem sido um lugar de bênção para nós, mas não tem sido um lugar de bênção para a salvação do perdido. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes temos nos colocado no ambiente do nosso conforto, e não queremos deixá-lo, nem sermos levados a desconforto algum, se isso significar o que precisamos passar para que alguém seja liberto da morte eterna e trazido ao senhorio de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes temos nos calado, nos omitido, vendo o erro, o pecado do irmão e não praticado Mateus 18:15, indo até ele com amor para confrontá-lo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nos sentimos desconfortáveis quando somos confrontados e já saímos em defesa ou já agimos de modo agressivo, porque não queremos nos ver errados em coisa alguma. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoe pela omissão. Quando nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Senhor, tornados novas criaturas, com nosso nome escrito no livro da vida, éramos escravos de Satanás, condenados à morte eterna, e fomos arrancados das garras dele para os braços do Senhor, como filhos de Deus, e estamos buscando usufruir dos benesses dessa vida, como se o Senhor tivesse a responsabilidade, a obrigação tão somente de nos suprir e realizar sonhos e desejos humanos, quando estas coisas deveriam ser consequência da bênção do Senhor, por estarmos vivendo a razão de continuarmos a existir nessa terra, de dar prazer ao teu coração, levando os perdidos à salvação. Senhor, tem compaixão de tantos e tantos milhões nesse país, que cegos, ignorantes a respeito da verdade, estão ludibriados, enganados, estão com as suas mentes sob uma lavagem cerebral diabólica, meu Pai, a ponto de, mesmo vendo, não enxergarem a verdade. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê autoridade e poder a cada servo e serva do Senhor, a cada igreja que se levanta em santidade, para testemunhar da verdade sem medo, sem receio do que possa fazer o homem, mas temerosa tão somente de não entristecer o teu coração, pois agindo o Senhor não há nada nem ninguém que possa impedir. Satanás, com o seu poder, nada pode diante do poder supremo do Senhor, o Todo-Poderoso. Que seja assim então a tua mão de graça, de misericórdia e de poder sobre a igreja do Senhor no Brasil,
E na medida, Senhor, que o teu povo vai se voltando em santidade, ó Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vai estabelecendo, Senhor, a reconquista de territórios para a glória do teu nome. Como o Senhor fazia com o povo, as 12 tribos distribuídas por toda Canaã, e o Senhor levantava ali um juiz, e o povo ouvia, e aqueles que te ouviam, o Senhor abençoava e restabelecia a autoridade sobre aquele território. Seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, até que toda essa nação seja rendida ao senhorio teu, em nome de Jesus. E que assim seja, pois só o Senhor é Deus. Não reconhecemos outro Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Só temos um capaz de nos dar salvação, vida eterna e a vitória nessa terra. E o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem depositamos nossa fé, nossa esperança e a nossa confiança. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém.